Boa noite, meus amigos, bem-vindos a mais um Wine Class comigo. Aqueles que não me conhecem, me chamo Rafael, sou sommelier de vinhos aqui em São Paulo e essa noite a gente vai estar lançando aqui uma série de vídeos que eu vou estar postando a cada semana com o seguinte tema: Descomplicando o vinho. É isso mesmo, a gente vai estar aqui falando sobre essa bebida tão fantástica que agrada aí a tanta gente dos quatro cantos do mundo. E eu vou estar aqui falando sobre vinhos, descomplicando, falando de variedades de uvas, de regiões produtoras. E no final a gente vai ter a nossa clássica degustação. A propósito, hoje, já quero apresentar para vocês o nosso vinho da degustação. É um vinho bacana, do Domaine Baron de Rothschild, que no caso, é chileno, tá? Mas tem todo o savoir-faire aí dos franceses, então eu digo que é um vinho chileno, mas com alma francesa. Então é este que a gente vai provar hoje, é um blend, tá? Vou estar falando também daqui a pouco, né, do blend, né, do que é um blend. Então vamos aqui dar continuidade, mas quero lembrá-los que aqui no final do vídeo, né, eu vou estar colocando aqui o site para vocês terem acesso e para poderem também comprar, né, não só este vinho aqui, mas também com outras opções lá que a gente tem. E são vinhos de super qualidade, tá? E de países que são muito importantes na produção de vinho hoje no mundo. Bom, então vamos começar falando o seguinte: afinal de contas, o que é vinho? Então, vinho é uma bebida alcoólica que ela é feita, né, ela é produzida a partir da fermentação do suco de uva, do mosto. A gente vai chamar aqui de mosto, o suco de uva a gente chama de mosto. Então, a partir do momento que a gente adiciona leveduras neste mosto, o trabalho das leveduras é simplesmente transformar esse açúcar, né, que está no suco da uva em álcool e também em gás carbônico. Então, esse é o segredo, né, da produção de um vinho, dessa bebida tão mágica, né, que a gente agora tem consumido bastante, principalmente nesse momento de pandemia. Então, vinho é isso. Vinho é um produto alcoólico que é resultado da fermentação do suco de uva, quando a gente adiciona as leveduras, para as leveduras transformar o açúcar em álcool e em gás carbônico. Então, este é o processo de produção, de fazer um vinho. Bom, e aí você vai me perguntar, tá, mas e qualquer tipo de uva a gente consegue fazer vinho? Não é todo tipo de uva. A gente vai falar aqui o seguinte: existem dois tipos de uva, que é a uva de mesa, que a gente conhece, né, que é essa uva nossa do dia a dia, e a uva para a produção de vinho. E existe uma diferença, né, entre a uva de mesa e a uva para a produção de vinho. E qual a diferença? A diferença é que a uva de vinho para a produção de vinho, ela é uma uva menor, ela é uma uva que tem uma casca, a pele é mais grossa, em comparado com a uva de mesa, e ela é mais doce. Então, essas são as características da uva para a produção de vinho. Aí você vai me perguntar, tá, mas tem a uva para a produção de vinho, mas é de qualquer espécie? Não. A uva para a produção de vinho, ela vem de uma espécie chamada Vitis vinifera. É uma espécie que vem da Europa. Então, toda a produção de vinhos de qualidade, vinhos finos de qualidade, provém de uvas da espécie Vitis vinifera. Daí você vai me perguntar o seguinte, tá, e quais são afinal as variedades, né, de uvas que existe hoje, que vem da Vitis vinifera para a produção de vinho? Então, e agora é o momento que eu digo para vocês o seguinte: as variedades são aquelas que muitos de vocês já conhecem, né?
mas que eu vou aqui falar para vocês que hoje no mundo existem aproximadamente 1.500 variedades de uvas que vêm da vitis vinífera. É isso mesmo, aproximadamente 1.500 variedades. Mas aqui eu posso falar para vocês as mais comuns, né? Aqui todos conhecem, como Cabernet Sauvignon, como Merlot, Chardonnay, Petit Verdot, Pinot Grigio e por aí vai. E aí a gente tem também que falar o seguinte, as variedades internacionais, né, que geralmente são essas que eu estou falando para vocês, tipo Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, elas são mundialmente conhecidas. Você vai encontrar Cabernet Sauvignon na Austrália, tem Cabernet Sauvignon na África do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos. Então é uma casta que se deu bem, né, se desenvolveu muito bem em vários terroirs no planeta. Agora, a gente tem também as variedades autóctones, ou seja, variedades que são nativas daquela região. Então, eu vou citar aqui um exemplo, uma região vitivinícola, né, produtora de vinho, que é a Sicília. Lá tem uma casta chamada Nerello Mascalese, é uma casta tinta, e uma casta branca com o nome de Grillo. Então essas duas castas são castas autóctones da região, são castas locais, nativas. Bom, e aí tendo falado para vocês o que é vinho, quais são os tipos de uva, a espécie que ela vem e as variedades, a gente então vai falar agora para a gente, antes de degustar nosso vinho, vamos falar então o que seria um vinho monovarietal e um vinho blend. Bom, o que a gente vai provar hoje é um blend e vou explicar primeiro o que é um vinho monovarietal para vocês. O monovarietal, pelo nome já está falando, né? Mono, uma, varietal, variedade. Então, uma variedade apenas vai nos vinhos que tem no rótulo, né? Como monovarietal. Então, para estes vinhos, apenas uma variedade de uva. Agora, nos vinhos que são blends, aí a gente pode ter mais de uma uva, tá? Presente neste vinho, que é o que a gente chama de corte, né? Então, vou produzir um vinho e eu quero 3 castas tintas, 3 variedades de uvas tintas neste vinho. Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, por exemplo. Então, vou fazer então este vinho que vai ser um blend, né? Porque leva mais de uma uva. Então, o monovarietal vai apenas uma única uva e o blend vai mais de uma uva. Então, para este vídeo, né, inicial, era isso, né, que eu queria passar para vocês em termos de informação. Agora vamos provar então o Los Bascos Grande Reserva, um blend, um grande vinho do domínio Baron de Rothschild, né, um grande nome, né, para o mundo dos vinhos. É um vinho chileno, é um blend, né, como eu havia falado para vocês. Aqui vai 85% de Cabernet Sauvignon, quer dizer, a sua grande maioria aqui é de Cabernet Sauvignon, mas aqui vai, para dar um toque especial, vai aqui 10% da Syrah, que é uma uva que eu gosto bastante, e vai 5% da Carmener. Então a gente vai provar agora. Vamos pegar aqui o nosso abridor. O outono chegou, então um friozinho para a gente beber vinho aqui. Bom, ok, vamos agora para a rolha.
lá. Ok. Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez o vinho, tá? Vou lembrá-los aqui, Los Bascos, Grande Reserva. Aqui, Domaine Baron de Rothschild Lafite, né? Grande nome no mundo do vinho. E vou colocar aqui embaixo para vocês, onde vocês podem comprar este vinho e outros que a gente tem lá de grandes vinhos, grande qualidade que tem dos nossos produtos. Então vamos colocar aqui um pouco. Então vamos beber esse fermentado aqui de uva, né? Para a gente conhecer aqui melhor mais um vinho de qualidade. Bom, então vamos para o visual. Visual aqui, a gente está falando de um vinho jovem, né? Que é um vinho da safra 2017. Então aqui eu observo aqui que ele não tem nenhuma evolução ainda. Então ele está um vermelho rubi, e é um vermelho rubi brilhante. Bom, agora vamos para o nariz, que aqui já está aqui, né, apresentando aqui os aromas. É impressionante como a fruta aqui, né, é muito presente, principalmente aqui a Cabernet Sauvignon, né, que ela traz muita fruta negra, muita fruta vermelha também e especiarias, né? Então isso é bem interessante. O toque do Syrah, também especiarias, né? Então aqui uma pimenta já apareceu aqui. O carvalho aqui está bem interessante. Esse vinho passou 12 meses em carvalho francês, tá? Então isso é muito bom para o vinho trazer especiarias, né? Notas especiadas. É um vinho que tem um mentolado bastante característico, né, do Cabernet Sauvignon. Vamos ao paladar. Bom, vamos lá, o vinho é seco, tem uma ótima acidez, acidez aqui média mais, tanino aqui, tanino é polido, presente, é um tanino médio mais também, corpo médio mais, né? A gente vê que tem bastante estrutura, né? Os vinhos que vêm dessa região Colchagua, no Chile, né, da nossa propriedade, lá dos vinhedos, né, do Domaine Baron de Rothschild, eles têm essa característica, né, esses vinhos elegantes, vinhos com bastante estrutura. Isso é muito legal. O álcool aqui é alto, tá, mas não me incomoda, né, tá bastante equilibrado, né, junto com a acidez e os taninos. E aqui os sabores, a gente volta para o nariz, uma explosão de fruta, né, fruta negra, fruta vermelha. Aqui já apareceu o alcaçuz, o cedro do carvalho, tem uma pimenta, tem um pouco de baunilha também, bem interessante. Então é um vinho que tem uma complexidade aromática muito boa. O final médio mais. E a harmonização, antes disso, a temperatura de serviço do vinho entre 14 e 16 graus, tá? Harmonização aqui, carnes, né? Carnes com mais um pouco mais de gordura, que vai cair muito bem, picanha, né? Churrascaria, churrasco, e aqui a gente pode também colocar queijos bem maturados, queijos duros, parmesão, pecorino, tábua de frios aqui, e as nossas carnes de caça, javali, a gente pode colocar também aqui, que vai ficar
muito bem. Cordeiro com molhos de ervas aromáticos vai ficar muito interessante também. Bom, era isso, né? Para a nossa primeira edição, né, do Descomplicando o Vinho. Um prazer imenso sempre estar aqui passando informações para vocês. Vou passar aqui para vocês aqui embaixo o site, tá, da Movan, que lá a gente vai encontrar vinhos de qualidade como esse aqui, famoso Los Bascos, né, que é um grande vinho chileno, mas de alma francesa. Bom, meus amigos, era isso. Santé, e falamos na próxima semana com mais um episódio de Descomplicando os Vinhos. Até lá!